Olá, saudadistas! Muito obrigado por mais uma vez você estar aqui me acompanhando. Hoje eu quero falar para vocês sobre a novela Fogo sobre Terra. Você lembra de Fogo sobre Terra? E você que não era nascido, já ouviu falar sobre a novela Fogo sobre Terra? Se para os dois casos a resposta é não, eu vou aqui agora dar um resumo para você de Fogo sobre Terra. Mas antes quero te pedir ajuda. Você que não se inscreveu no meu canal ainda, por que não fez? Está perdendo tempo por quê? Vai lá, não custa nada, é rapidinho, de graça. Vai lá, se inscreva. Compartilhe, comente, faça pergunta, dê sugestão. Aproveita, ativa o sininho e dê like. Like é super importante, eu conto com você. Fogo sobre Terra. Bom, Fogo sobre Terra foi uma novela de Jeanette Claire, com direção de Walter Avancini, com direção de David Greenberg e Gonzaga Blota, supervisão geral de Daniel Filho. Fogo sobre Terra foi exibido às 20 horas, em 209 capítulos, entre os dias 6 de maio de 1974 e 4 de janeiro de 1975 pela TV Globo. Fogo sobre Terra sucedeu Semideus e antecedeu Escalada. A história se passava no início dos anos 50 e girou em torno da desapropriação da pequena cidade fictícia de Divinéia, no Mato Grosso do Sul. Importante lembrar que nessa época, 74, 75, os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ainda não haviam sofrido divisões e era um estado só, chamado de Mato Grosso. Bom, Divinéia seria desapropriada para que suas terras fossem invadidas pelas águas do rio Jurapuri, onde seria construída uma hidrelétrica, dando fim à cidade. Dois irmãos separados na infância se reencontram 30 anos depois, na condução de rivais. Primeiro, ao decidir o destino da cidade, e depois ao disputar o amor de uma mesma mulher. Vou contar. Os irmãos Pedro Azulão, feito pelo ator Juca de Oliveira, e Diogo Gonzaga, feito pelo ator Jardel Filho, eles eram filhos de fazendeiros do Mato Grosso e foram separados aos 3 anos após perderem os pais em um desastre de avião pilotado na ocasião pelo Beato Juliano, do ator Enio Santos, que sobreviveu ao desastre. Pedro Azulão foi criado pela tia Nara, personagem da atriz Neuza Amaral, e pelo Beato Juliano, na cidade de Divinéia. Enquanto Diogo foi levado para o Rio de Janeiro e criado pelo engenheiro Heitor Gonzaga, a quem chamava de pai, que havia sido, no passado, amante de Nara. Pedro Azulão é um sujeito simples, valente, de temperamento explosivo, mas muito respeitado pelos moradores da cidade, que o tratavam como certa autoridade. E Pedro demonstrava um imenso amor pela cidade, que havia recebido o nome de Divinéia, em homenagem à sua mãe. Por isso, Pedro não aceita a imposição do progresso em detrimento à natureza. Chefiando a equipe de técnicos responsáveis pela obra está Diogo, que frequentou as melhores escolas e desenvolveu um temperamento prático. Formou-se em engenharia e se transformou num muito bem-sucedido profissional. Diogo é um dos maiores interessados no progresso que a barragem irá trazer para a sua cidade. Enquanto tenta convencer Pedro que está propondo o melhor para a cidade, Diogo conhece e se apaixona por Chica Martins, da saudosa atriz Denise Fati, que era a namorada de infância do irmão. A mulher, que passa a ser objeto de disputa entre Pedro e Diogo, os dois irmãos, cresceu sonhando ser rica
em morar na cidade grande. E por isso, ela odeia tudo o que a faz lembrar de sua origem humilde. Ela odeia, inclusive, o próprio nome, a ponto de dizer que se chama Débora, para quem é apresentado e que não a conhece. No início, seu interesse por Diogo reside especialmente na perspectiva de deixar Divinéia e viver na cidade grande. Sonhava com o Rio de Janeiro. Mas depois ela se apaixona de fato pelo engenheiro. Diogo, porém, chega à cidade acompanhado da jovem Bárbara, feita pela atriz Regina Duarte, que, na verdade, é filha de Heitor, com Nara, quando Nara ainda era uma menina de 16 anos. Bárbara havia sido criada pelo pai, que nunca contou para ela a verdade a respeito de sua mãe. Bárbara vivia um drama, em consequência de traumas provocados pela separação da mãe. Ela tinha crises nervosas que provocavam cegueira psicológica e temporária. Em Divinéia, Bárbara se aproxima de Pedro e de Nara. E a partir do relacionamento com os dois, aos poucos, ela vai superando os seus problemas de crises nervosas, de cegueiras psicológicas. Nara, gradualmente, vai ocupando espaço no coração de Bárbara, até que a verdade sobre serem mãe e filha é revelada. Diogo ganha a batalha. Não tem como impedir o progresso. Só que Pedro decide, então, como último e derradeiro protesto, não abandonar a cidade e ser tragado pelas águas. Mas, no último instante, um pouco antes dos diques serem abertos, aparece Bárbara, pedindo para que ele abandone a cidade e contando para ele que está grávida de um filho dele. Pedro fica super emocionado, Pedro fica super feliz, Pedro resolve desistir do protesto e sai alegre, conversando com todo mundo, contando para todas as pessoas que conhecem que irá ser pai. Mas ele se esquece que Nara, também como último protesto, estava sendo tragada pelas águas depois que os diques foram abertos. Nara é levada pela enxurrada. Curiosidades de Pedras e Fogo sobre Terra. Fogo sobre Terra foi uma novela produzida e exibida originalmente em preto e branco. O tema envolvia um embate entre modernidade e tradição, o urbano e o rural. Inicialmente causou uma certa repulsa no público. Mas as histórias paralelas, costuradas sempre com maestria pela grande Jeanette Claire, acabaram despertando interesse no público, que, com o tempo, passou também a prestar atenção na proposta principal. Fogo sobre Terra é, até hoje, a novela mais perseguida, que mais sofreu com a censura e intervenção da ditadura militar, que era muito forte na ocasião. Pedro Azulão, o protagonista, foi visto com maus olhos pelos censores, pois representava uma espécie de líder revolucionário. Ele era, na verdade, um líder comunitário e foi visto como um mau exemplo. Na época, os militares temiam, por causa da influência do personagem, pudesse haver uma revolta popular. Em retaliação, a censura ordenou mudanças no comportamento do personagem ao longo da novela, fazendo Jeanette Claire, muito ao contragosto, reescrever as histórias. Reescrever a história e várias cenas de Pedro Azulão. Juca de Oliveira, que havia estreado na TV Globo como antagonista na novela anterior, O Semideus, foi escalado para ser o protagonista de Fogo sobre Terra e emendou uma novela na outra. Fato muito raro naquela época e impensável hoje. Os destaques de Fogo sobre Terra. A cena final, quando Pedro, emocionado com a notícia da gravidez de Bárbara, decide desistir do protesto sem lembrar, sem perceber que Nara estava sendo tragada pelas ondas.
eu vi. Foi uma cena realmente impactante. Eu lembro até hoje. Destaque também para as atuações de Juca de Oliveira, Neuza Amaral, Jardel Filho, Regina Duarte, Fulvio Stefanini e de uma jovem iniciante, que não era a primeira novela, mas era jovem iniciante ainda, Françoise Furton. E principalmente para a brilhante atuação da sempre ótima Diniz Fati, numa composição perfeita de Chica Martins. Fogo sobre Terra, novela das 8 horas de Janete Claire, foi um tremendo sucesso. Aguardo sua inscrição, hein?